esse é o segundo episódio do Sabatina Roma News e o meu convidado é o candidato Thiago Araújo, do Cidadania. Olá, Thiago, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigado, para mim é um prazer muito grande a você, a Ivana, nos receberem nesse momento tão importante para a construção, do processo democrático agora na eleição de 2020, que vai escolher o próximo prefeito da cidade de Belém e conduzir os próximos 4 anos do desenvolvimento que Belém precisa. Para mim é uma alegria muito grande participar desse momento. O Sabatina, como você já sabe, está entrevistando os principais candidatos à Prefeitura de Belém para que você conheça a proposta de cada um deles e faça a melhor escolha. E como o próprio candidato já adiantou, para conduzir a entrevista aqui comigo, também está no estúdio a jornalista Ivana Carneiro. Olá, Ivana, mais uma vez, obrigada pela tua presença aqui novamente comigo. Obrigada, Ana, obrigada, Thiago, por essa oportunidade de nós podermos mostrar à população de Belém as propostas do candidato. A nossa entrevista ela é conduzida por temas e para que o candidato não perca mais tempo, eu vou logo sortear o primeiro tema para que a gente comece a sabatina. Aqui. Vamos lá, tá querendo sair 2 aqui, só um. E a gente vai começar falando de... Pega aqui, Alisson. Vamos começar falando de transporte. Pode começar, Ivana. Candidato, Belém tem uma das piores frotas de transporte urbano do país. Circulam ônibus velhos e sem nenhuma ventilação. Seria possível, em seu plano de governo, reverter em uma melhoria do transporte público para o cidadão? De que forma pretende implantar uma nova realidade? Ivana, primeiro a sua pergunta ela é muito importante. A nossa frota realmente ela é uma frota antiga. Isso se dá porque o próprio operador do sistema ele não tem uma segurança jurídica para investir a curto, médio e longo prazo no aprimoramento da sua frota. Primeira coisa, a mais importante que nós temos que fazer no rumo do transporte da nossa cidade é o processo licitatório do transporte coletivo. Belém tem que dar segurança jurídica para os operadores do sistema e investirem numa frota nova, que inclusive na própria licitação ela já obriga que 20% da frota tenha ar-condicionado nos ônibus, e a gente está estudando a viabilidade da implementação gradativa no decorrer do mandato, para que os ônibus da nossa cidade possam ter inclusive os ar-condicionados, isso sendo subsidiado até pelo próprio fundo, que é o fundo da bilhetagem. Isso é uma ideia que iria ser implementado a curto, médio e longo prazo em Belém, não mexendo no preço de R$ 3,60, que é hoje a tarifa praticada na nossa cidade. Além disso, a gente pensa a questão do transporte não apenas ônibus e carro, a gente pensa de maneira holística a questão da mobilidade urbana. Quando a gente fizer o processo licitatório, a gente vai colocar nos trechos da Augusto Montenegro e da Almirante Barroso uma quantidade cada vez maior de ônibus, fazendo com que apenas as linhas alimentadoras dos centros de distribuição possam estar canalizando para esses eixos de transporte com mais fluidez. Paralelo a tudo isso, vai ser investido o projeto do BRT Centenário, que vem pela Centenário entrando até a Pedro Álvares Cabral para levar até a Doca e vem pela Avenida Senador Lemos, tudo de maneira interligada com Augusto Montenegro e a Pedro Álvares Cabral. Também a gente quer fomentar o fortalecimento das ciclovias e ciclofaixas, que elas sejam todas interligadas, porque isso vai fazer com que a pessoa utilize mais, o cidadão utilize mais outros mecanismos de locomoção e evite estar dentro dos carros. Isso, sendo pensado de maneira mais holística, certamente nos ajuda muito. Por quê? Porque evita com que a pessoa fique mais tempo dentro do seu carro, na sua moto, no transporte coletivo, ou seja, a gente vai pensando uma maneira cada vez mais diferente de pensar a mobilidade em Belém, e ela não pode ser pensada só em Belém. A mobilidade hoje de Belém ela tem que ser pensada no eixo metropolitano, utilizando Belém e Ananindeua como ferramentas também do ir e vir da população. Pelo que eu entendi da sua fala, vai haver uma ampliação do BRT, Esse BRT da Centenário e o outro que você mencionou. Essa questão do BRT ela é uma questão muito sensível em Belém, porque é um projeto que ele já teve 2 roupagens e que mudaram, e que ele não foi concluído ainda.
ainda. Hoje a gente ainda não tem em Belém um sistema de BRT que funcione como de fato funciona um sistema de BRT nas outras cidades. A tua prioridade é concluir esse BRT e depois partir para essa ampliação? Como é que vai ser isso? Olha, não é que o BRT ainda falta a sua conclusão. Não, ele está concluído. Ele precisa ser licitado. Quando você licitar o transporte, você diminui a quantidade de empresas que operam dentro desse sistema. Existem 4 terminais de integração. Essas empresas vão alimentar os terminais de integração e vai existir uma integração entre todas as empresas, dos terminais até os eixos principais da cidade. O que acontece hoje, para vocês terem uma noção? Você pega uma linha que sai do Outeiro e vai até o Ver o Peso. Você pega uma outra linha que sai da Sacramento e vai até o Ver o Peso. Você pega uma linha que sai lá da Marambaia e vai até o Ver o Peso. Várias linhas que terminam no mesmo local. E por isso a gente tem uma quantidade grande de ônibus, inclusive a gente tem vários momentos do dia que os ônibus estão vazios. Então vai existir dentro do atual BRT os terminais de integração. Essas linhas vão vir, vamos dar um exemplo, do Outeiro para o terminal da Maracacuera. O terminal da Maracacuera vai trazer até o Ver o Peso. Isso tudo de maneira integrada. Então isso vai fazer com que exista menos ônibus, né, nas vias principais para os carros trafegarem, e vai ter uma concentração maior nos eixos já prontos, Augusto Montenegro e Almirante Barroso. O projeto do BRT Centenário, ele já existe o recurso, ele precisa ser licitado e investido. O que é? São vias alimentadoras já dos 2 corredores centrais que existem, que vão levar até a Doca de Souza Franco, vai pela Pedro Alves Cabral e volta pela Avenida Senador Lemos. Também vai facilitar o quê? A entrada desses ônibus, vai diminuir a entrada desses ônibus nesse eixo tão movimentado de maneira diária pela população de Belém. Mais alguma pergunta sobre transporte? É porque a gente entrou em 2 assuntos assim. O plano da proposta de governo do candidato, ela é bem explicativa, né? Bem complexa. E a gente vê que nesse plano ele fala muito sobre o transporte e a mobilidade. Talvez a maioria da população não entenda por que a gente não tem uma frota nova, porque precisa de licitação para ter essa garantia para quem oferece esse serviço, por que o nosso trânsito é um dos piores, justamente por conta dessa malha de ônibus que caem num eixo só. Então, eu não sei se a gente já pode entrar no assunto da mobilidade, porque uma coisa está interligada à outra, né? Mas pela nossa regra, a gente precisa do sorteio dos temas. Com certeza. Para que não haja nenhuma dúvida das regras que foram passadas a todos os candidatos. Não, eu estou satisfeita. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou sortear o próximo tema. Vamos lá. O que a gente vai falar agora? Aqui, ó. Está aqui, Alisson. Ok? Diversidade. Vamos falar de diversidade. Vou colocar para cá. Posso começar? Esse é um tema que eu acho que precisa ser discutido hoje por todos os candidatos em todas as esferas de governo. A gente ainda tem poucas políticas voltadas para essa questão da diversidade, para a questão do público LGBTQI+, para a própria questão da mulher também. E hoje tem um panorama muito amplo disso, que não é só a questão do homossexual, mas tem a questão do homem trans, da mulher trans, e a gente vê que a sociedade, de um modo geral, ainda precisa de muitas medidas, mas que também a gente precisa de muitas políticas, tanto de proteção quanto para melhoria mesmo de qualidade de vida e de acesso dessas pessoas. Então, dentro do teu plano de governo, qual é o teu olhar para essa parcela da população? O que você, se prefeito, pretende fazer para atender essa demanda? Ana, primeiro, tudo começa pelo respeito. A nossa pauta principal é respeitar todas as múltiplas formas de ser e de viver em uma sociedade moderna e coletiva. O que nós queremos
queremos é construir através da capacidade que o Executivo tenha de proporcionar políticas públicas para a sociedade como um todo, garantindo a diversidade, o respeito, o acesso a políticas públicas que possam ter acesso às políticas de transformação social, geração de emprego, renda, oportunidade do primeiro emprego, inclusão, muita política de inclusão. Óbvio, a gente precisa ter uma ampla parceria com o Legislativo, porque algumas medidas elas são oriundas do Legislativo Municipal, até medidas também que são do Legislativo Federal, mas o princípio que a nossa gestão quer ter para a nossa cidade é do respeito, da colaboração, da participação e da construção de uma política bem diversificada para a população de Belém. O que há de prático hoje, digamos assim, dentro do teu projeto para melhorar essa condição, essa qualidade de vida dessas pessoas? Olha, a gente quer utilizar as ferramentas municipais através da Fundação Papa João XXIII, que trata a questão assistencial, para aproximar mais ainda as pessoas que estão na diversidade e que precisam de um olhar mais carinhoso, mais humano, tanto na questão também da Casa de Saúde, né, que faz um trabalho muito importante para pacientes que têm AIDS. Eu acho que tudo isso a gente tem que aproximar das pessoas, tendo um acesso a um trabalho cada vez melhor, mais humano, possa ampliar a capacidade de atendimento. Hoje a Casa Dia ela atende uma quantidade de pessoas ainda muito pequena perto da demanda que nós temos na sociedade, e isso tudo tem que ser reestruturado no município para atender a população que está necessitando. No seu projeto tem uma chamada uma metrópole criativa, empreendedora e inteligente. Seria também essa inclusão através dessa criatividade, dessa cultura, porque essas pessoas, para serem inclusas, aceitas, elas precisam de muita comunicação, né? Que a sociedade entenda que eles não são diferentes, eles são pessoas. De que forma criativa isso poderia ser feito para fazer essa inclusão? Quando a gente cita Belém é uma cidade criativa, empreendedora, inteligente, tecnológica, ela é as múltiplas formas de pensar. A gente tem que utilizar da capacidade do pensar, do viver, da experiência individual de cada um, da vivência que cada pessoa tem, extraindo as dificuldades da sociedade moderna, para que a gente possa canalizar através das políticas do município, que é de competência municipal, para atender as pessoas. Você dá um exemplo do que a gente pode fazer enquanto município para a pessoa da diversidade, que quer... Eu acho que assim, quando a gente trata da pauta da diversidade, a gente vê que existe ainda uma grande dificuldade ao acesso a um emprego, ao empreendedorismo. Isso o município quer proporcionar. A gente quer, através do Fundo Ver o Sol, trazer essas pessoas que têm essas dificuldades de acesso para fomentar, envolver o mercado de trabalho, mostrar e sensibilizá-los da importância dessa inclusão, tudo como pauta do respeito, pautando tudo desde o início o respeito. E aí o município vai ser um grande propulsor de fomento através do Banco Municipal de Fomento Social, que está no projeto de governo, incluindo todas essas parcelas da sociedade que precisam desse atendimento mais humanizado. Entendi. Podemos passar para o próximo tema, então, né? Pega aqui, Alisson. Educação, tá? Vamos falar de educação. Pode começar, Ivana. Eu vou, de novo, falar sobre uma metrópole criativa, empreendedora e inteligente, né? A educação está destacada como um espaço de cidadania onde se tem projeto desde a creche até a educação especial, bem como a valorização dos docentes, né, dos professores e tal. Nos explique resumidamente esta sua meta, que eu achei interessantíssima, que você pega de uma ponta à outra. Tá, vamos lá. Primeiro, a valorização dos docentes. Belém tem uma educação boa. A educação municipal ela é positiva. A gente está acima da taxa do IDEB, que hoje é uma média das capitais brasileiras. E isso a gente tem que dar continuidade. Uma coisa que a gente quer mesmo fazer é a valorização de todos os professores da rede municipal, estimulando cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, para que eles possam ter acesso cada vez mais ao conhecimento e, através desse conhecimento, ele conseguir transmitir mais ainda uma capacidade transformadora através da educação para a rede municipal de ensino.
Também nós queremos fazer com que a educação, o espaço educacional, ele seja um espaço de acolhimento, um espaço de receber aquelas crianças que precisam, em função de morarem provavelmente em locais com grande vulnerabilidade social, para que seja um grande acolhedor ali de políticas públicas para aquelas famílias também e de acesso à sua transformação. A gente quer fomentar muito a continuidade da implementação de ar-condicionado nas salas de aulas municipais. Belém, há 8 anos atrás, tinha 2 salas com ar-condicionado, hoje Belém tem mais de 90 salas climatizadas. A gente quer colocar mais ainda em todas as unidades municipais quadras esportivas, quadras que possam ser utilizadas, inclusive aos finais de semana, pela comunidade, como um local de integração, um local de envolvimento. Nós precisamos aumentar o número de creches nas periferias da nossa cidade de Belém. Temos um déficit muito grande em Belém da questão de creche. Isso, inclusive, é uma grande discussão ainda dentro da elaboração do nosso próprio plano de governo, em função de como nós iremos implementar isso na periferia sem aumentar o custo da administração municipal. Porque o que acontece? Hoje você pode fazer convênios com instituições e essas instituições podem fazer o trabalho das creches para atender as crianças. Se isso ficar só a cargo do município, a construção, a manutenção desses espaços públicos, isso vai dificultar com que a gente consiga aumentar essa quantidade de creches. Certamente, já para o próximo ano, em função de uma política feita pela atual gestão, já faz com que Belém tenha recurso, inclusive, para 2021, ter uma capacidade maior de implementar creches na periferia da nossa cidade de Belém. Essa era a questão que eu queria abordar, porque, de fato, como você colocou, a questão da educação em Belém houve uma evolução nos últimos anos, principalmente a educação infantil, mas um dos grandes problemas, acho que não só de Belém, mas de muitas das maiorias das grandes cidades, é justamente a questão da creche. A capacidade de acolhida, a capacidade de receber crianças ainda é muito pequena. Então, você fala que já há uma perspectiva de ampliação disso. Mas como isso seria feito? Porque a gente sabe que demanda um recurso grande, a questão de investimento, para que você possa abrir mais vagas em creches. Então, de onde sairia o recurso para fazer esse projeto? O governo federal, ele manda o recurso para o município através do próprio Fundeb, conforme o número de inscritos no município no ano anterior. Ou seja, Belém já vem numa crescente a sua quantidade de vagas. Para o ano que vem a gente já vai ter 6.000 novas vagas a mais em termos de receita e transferência do Fundeb do que do ano atual. Então isso já vai fazer com que Belém receba uma capacidade financeira maior para investimento em creche na periferia. Se isso vai ser feito através de obras novas, de estruturas novas, aí isso ainda é uma discussão em função até da questão financeira de Belém, do custeio dessa máquina pública. Eu tenho estudado e os números têm nos mostrado que é melhor a gente fazer parcerias com instituições que já prestam serviço nas comunidades, pequenas escolas dos centros comunitários, que estão ali na comunidade, que vivenciam aquela problemática do bairro, da localidade todos os dias e que querem, melhorar a sua infraestrutura com uma parceria com o município através de convênio para a prestação desse serviço de creche nos bairros da nossa cidade. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos passar ao próximo tema. Deixa eu ver aqui o tema. Agora nós chegamos onde a Ivana queria. Sim. E a Alisson, vamos falar de mobilidade. Como eu falei anteriormente, eu estudei o final de semana o seu programa de propostas de governo. Achei super interessante algumas temáticas que, ao meu modo de ver, é possível, Então, a situação da mobilidade urbana em Belém está próxima a um colapso. Quais as suas metas para que Belém se torne uma cidade que possa ser classificada com o mínimo de mobilidade, pois temos uma deficiência enorme de calçadas e ciclovias contínuas, bem como outros aspectos que nos trazem essa deficiência? Ivana, Belém, por si só, tem um orçamento, para quem não sabe, de 2.700 bilhões. Nós temos o segundo pior orçamento per capita das capitais brasileiras. Faz com que a gente tenha uma capacidade de investimento em obras estruturantes muito baixa. Belém precisa utilizar das operações de crédito para investimentos como ciclovias, ciclofaixas e essa estrutura de mobilidade.
Quando você trata de mobilidade, e principalmente no quesito ciclovia, e que elas sejam interligadas, você consiga sair de um destino inicial e terminar num outro destino de maneira contínua, que não tenha cortes durante esse processo, você está tratando de investimentos. E esses investimentos a gente tem que ter uma destinação através de parceria com o governo federal. O que nós estamos estudando? Belém ainda tem uma capacidade de endividamento e buscar operações de crédito de maneira expressiva. A gente quer construir projetos enxergando, né, principalmente os eixos de acesso da nossa cidade para fazer toda a parte de interligada de mobilidade urbana no quesito de ciclovias e ciclofaixas, para que a gente possa ampliar isso na nossa cidade de Belém. Paralelo a tudo isso, hoje a gente precisa tratar de muita reforma, né, de muitos calçamentos da nossa cidade e botar na periferia, porque a periferia ela não tem calçamento. Você pega hoje um deficiente visual, um portador de necessidade, ele não consegue, infelizmente, ter uma calçada para poder trafegar. Ele vai ter que andar no meio da rua. Isso é um absurdo. Porém, Belém cresceu de maneira desordenada e sem nenhum planejamento. Não é fácil, porque quando você vai para os bairros mais carentes, você vai ver que a própria via de acesso, a própria rua, seja ela asfaltada ou não, ela é na beira da residência da pessoa. Então, a gente vai ter uma certa dificuldade também na implementação desses programas de calçamento em função das propriedades das residências estarem praticamente dentro das vias. Mas a gente vai avançando com planejamento, utilizando dessa capacidade dos grandes projetos, na busca de parcerias com o governo federal para investir nessas obras estruturantes na nossa cidade. Quando quem anda de bicicleta, principalmente quem tem o hábito de se locomover de bicicleta, em Belém tem uma parcela muito grande da população que utiliza esse meio de transporte, existe a ciclovia e existe a ciclofaixa. Hoje, Belém até que é atendida por algumas ciclovias. O grande problema da ciclovia é a questão de que ela acaba não sendo utilizada pelo ciclista. Ela acaba virando estacionamento, ela acaba virando calçada para o pedestre, e por isso a maioria dos ciclistas defende a questão da ciclovia. Perdão, acho que eu falei ciclovia não. A ciclofaixa que acaba virando estacionamento, e a maioria dos ciclistas defende a construção de ciclovias. Como você mesmo falou, Belém é uma cidade que cresceu desordenadamente e acaba sendo difícil você projetar algumas coisas. Dentro do teu plano, do teu projeto, para atender essa população que usa a bicicleta como principal meio de transporte, estaria a construção de mais ciclovias na cidade? E qual seria o caminho para encontrar espaço para a implantação dessas ciclovias hoje em Belém? Olha, isso é importante. As ciclovias e as ciclofaixas, elas têm que estar numa ótica interligadas, porque existem vias de acesso que não têm condições de colocar ciclovia, e ela tem que ser ciclofaixas. E depois das ciclofaixas, a gente vai estar interligando com outras que podem ser construídas ciclovias. Então, elas acabam convergindo no mesmo propósito, que é fazer com que a gente consiga sair de um local para outro local sem ter o corte, né, entre ciclovia e ciclofaixa. Então, na verdade, isso tudo está numa ótica bem interligada. A gente quer montar um planejamento, organizar, fazer um estudo macro da nossa cidade de Belém, o que já existe de ciclovia e de ciclofaixa, o que precisa interligar, quais são os caminhos de acesso que a população utiliza mais, para a gente ir crescendo nesse planejamento urbano, fazendo essa política interligada de ciclovias e ciclofaixas. Antes da gente passar para uma outra temática, eu queria que você falasse também sobre a questão do rio, né? Sempre que se discute transporte, mobilidade em Belém, fala-se muito da questão dos rios. Primeiro porque temos uma ampla região de ilhas, e também porque o rio ele acaba interligando muito. Por exemplo, você pode ir daqui para Iquaraci. Não existe hoje essa opção de transporte, ou de Iquaraci para a universidade. Mas é algo que já se debateu muito em Belém, mas que acabou não avançando. Quer dizer, nunca se tirou do papel por N fatores. Dentro do teu projeto, tem alguma coisa voltada para esse rio que acaba sempre ficando em segundo plano na política da capital? Tem sim. A gente quer utilizar os nossos rios como uma ferramenta extremamente viável e, inclusive, ecologicamente muito correta para facilitar o tráfego, principalmente de Coraci para o Ver Peso e Coraci para a própria Universidade Federal do Pará. Porém, o que acontece? Ele é um transporte caro. Por ele ser um transporte caro, e hoje a gente não tem ainda um fluxo muito grande de passageiros ao ponto de ser superavitário para o próprio operador do sistema ter
interesse, o município tem que arcar e vir subsidiando, né, a implementação desse projeto, desse programa, dessa ferramenta de transporte. Na nossa gestão, a gente está fazendo contas e estudos para viabilizar isso, subsidiando, inclusive. Não é a coisa mais simples que tem, mas eu acho que é uma política importante da gente enxergar a curto, médio e longo prazo, para que a população, inclusive, possa ter a diminuição da utilização desses veículos nos eixos centrais, Augusto Montenegro e Almirante Barroso. E, claro, tudo de maneira interligada com as 39 ilhas que nós temos na nossa cidade. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não. Não? Então vamos passar para o próximo tema. Vou falar aqui. E economia e emprego. Ok? Pode começar, Ivana. Candidato, no seu plano de governo está previsto o programa Renda Belém, onde a Prefeitura de Belém irá disponibilizar por meio do Fundo Versol, já no ano de 2021, um montante de R$1.300.000, fazendo um benefício mensal de R$300 para pessoas que se inscreverem no programa. Você poderia nos explicar melhor essa mecânica? Belém, para vocês terem uma noção, tem 34% da sua população que trabalha na informalidade e 22% da nossa cidade são de pessoas que sobrevivem em situação de vulnerabilidade social. Pessoas que não têm uma renda mínima para poder se qualificar e buscar um mercado de trabalho. Esse programa ele vem para dar um acolhimento, um apoio para essas pessoas que sobrevivem em área de desigualdade e com extrema vulnerabilidade social, que estão precisando de um apoio do poder público para que eles possam ter uma renda básica durante um período do ano, 6 meses, atrelado à política do antigo, que a gente vai modificar. Fundo Versol vai ser o banco de fomento social da nossa cidade. Ele vai estar lá se qualificando profissionalmente, ele vai estar lá buscando um microcrédito e ele vai estar, junto com todo o apoio do município, entrando no mercado de trabalho. É uma política de renda mínima, porém ela não é assistencial. É uma política de renda mínima para fazer com que você possa entrar no mercado de trabalho. E, óbvio, a gente quer fazer com que muitas pessoas que hoje são os 34% da nossa cidade possam sair da informalidade e vir para a formalidade, gerando emprego formal. Isso ajuda muito o próprio município na sua movimentação econômica, mas também dá uma garantia social para esta pessoa, para o seu futuro. Acho que tem muitas pessoas que, inclusive, estão nos assistindo nesse momento, que trabalham nessa informalidade e querem essa forma diferente de pensar. E o Renda Belém, ele vem interligando tudo isso para fazer com que a nossa economia possa cada vez mais girar com mais efetividade e gere mais emprego e renda na nossa cidade de Belém. O Renda Belém, ele destinaria R$300, né? Primeiro eu queria saber para quem seria destinado esse valor, quer dizer, quem é o público-alvo, o foco desse investimento, desempregados de um modo geral, que tipo de seleção vai ser adotado e critérios. E também você fala que ele não é só um projeto de repasse de renda, mas que é para que a pessoa possa ter algum tipo de capacitação e depois voltar ao mercado de trabalho. Como isso seria feito, né? Porque a gente sabe que R$300 é um valor muito pequeno e, enfim, como é que a pessoa vai receber esses R$300, ela vai se capacitar, se qualificar e voltar ao mercado de trabalho e andar com as próprias pernas, né? Como é que vai funcionar esse? Esse projeto começou com uma complementação do projeto que está sendo discutido a nível federal, que é o Renda Brasil. Esse Renda Brasil também traria R$300 e o Renda Belém iria complementar mais R$300 para fazer R$600 como renda mínima. O município vai fazer um grande esforço, tá, para poder implementar esse programa, mas ele está tendo uma ótica específica, que é de botar aquela pessoa no mercado de trabalho de maneira formal. Ela estando no mercado de trabalho de maneira formal, ela está movimentando a economia, ela está gerando emprego, ela está gerando renda e também está gerando tributo para o município. Então é uma forma do município girar economicamente a sua receita, melhorando, né, os índices da sociedade, diminuindo a questão do desemprego, dando um grande apoio para que ela possa ter uma qualidade de vida mais expressiva. A gente vai atuar principalmente nos bairros onde existe mais desigualdade social. Vamos lá, vamos dar um exemplo claro e objetivo. A gente pega o bairro do Tapanã. O grande projeto de transformação do bairro do Tapanã é a macrodrenagem do Igarapé do Mata Fome. É um projeto fácil? Não, é um projeto complexo.
que precisa do governo federal. Enquanto a gente não consegue retirar do papel e o investimento para o projeto de macrodrenagem do Igarapé do Mata Fome, a gente vai utilizar de várias políticas feitas pelo município para combater a desigualdade social naquela localidade. E o Renda Belém ele vai vir muito nos lugares de mais extrema pobreza, onde as pessoas estão sobrevivendo em situações de grande vulnerabilidade social, para poder dar um suspiro, um apoio, um calor, uma ajuda para aquela família, para aquela pessoa ingressar no mercado de trabalho e ter uma renda mínima. Hoje, eu preciso fazer mais uma pergunta sobre esse tema, porque hoje existe uma discussão muito grande, e é o grande desafio, inclusive, do governo federal, de onde vai sair o recurso para ser pago o Renda Brasil. Então, existe uma polêmica em torno de usar o recurso do Fundeb. Agora, a novidade seria os precatórios da Previdência para que se possa pagar esse Renda Brasil à população. No caso do município, esse é um programa, por exemplo, já que a gente vai precisar de um montante grande de recursos, é um programa que você vislumbraria para 1 ano, 2 anos. De onde sairia esse recurso para o pagamento desse benefício? O valor de 1.300.000 que está incluído e citado no nosso plano de governo, ele já tem esse recurso. A gente vai apenas remodelar a forma dele de investimento. Porém, está no nosso projeto, inclusive, de governo, a diminuição da máquina pública sem gerar desemprego. Quando eu digo diminuição da máquina pública, eu estou falando de diminuição de custeio desta máquina, de manutenção dessa máquina. A gente quer inverter a lógica da administração pública, trazendo economia e mais serviços para a população. Eu dou um exemplo muito claro para vocês. Hoje o município ele aluga, vamos dizer assim, uma casa para poder ser uma unidade de saúde da família. Ele tem que arcar tanto com o processo de locação como o processo de manutenção. Tem um custo grande administrativo interno da secretaria para poder fazer com que quando cai um forro ou tem uma goteira ou algo do tipo, o município tem que fazer essa manutenção. Não, a gente quer inverter essa lógica. A gente quer fazer parcerias públicas-privadas que possam ter locação e com essa locação você possa jogar a responsabilidade para o locatário. Automaticamente isso vai trazer uma economia grande para a nossa cidade, né? Para que a gente possa estar investindo em outras políticas sociais. Temos projeto de fusão de algumas secretarias para diminuir, né, a quantidade de secretários, diretores gerais. O que nós queremos é diminuir as secretarias, fundindo elas, e que elas tenham uma resolutividade para a população. E é daí que a gente vai tirar o dinheiro para implementar e crescer mais esse programa Renda Belém. Então é provável que ele saia ainda no primeiro ano de governo, se você for eleito. Ele vai sair no primeiro ano de governo. Podemos passar para o próximo tema? Quer fazer mais uma pergunta? Só para complementar, na realidade, esse projeto ele seria um incentivo para quem não tem esperança nenhuma, né? Que está assim, uma situação realmente muito precária, e a prefeitura seria um padrinho, vamos dizer assim, durante 6 meses, e que essa pessoa aproveitasse essa oportunidade para seguir em frente. Seria isso, né? Legal, parabéns. Obrigado. Vamos passar para o próximo tema, então. Vamos lá. Saneamento e urbanização. Pode começar aí. Quais são as suas metas de curto, médio e longo prazo para estabelecimento e propagação do acesso aos serviços essenciais, saneamento e urbanização para a cidade de Belém? Como? Primeiro, abastecimento de água potável. Segundo, esgotamento sanitário. Terceiro, manejo de resíduos sólidos. E quarto, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Vamos começar pelo primeiro. Abastecimento de água potável. Ivana, abastecimento, eu vou incluir abastecimento de água e esgotamento sanitário para que as pessoas possam entender uma coisa importante. Abastecimento de água e esgotamento sanitário é responsabilidade do Estado. Ela não é responsabilidade da Prefeitura Municipal. Isso hoje é responsabilidade da COSAMPA. O município tem a obrigação, através da Agência Municipal de Água e Esgoto, de fazer apenas a taxação da tarifa, de discutir o preço tarifário, mas não cabe ao município fazer investimento, não é de responsabilidade do município fazer investimento na questão nem de água potável, nem de esgotamento sanitário.
Caso o Estado não faça a intervenção necessária e o avanço que a gente precisa, a gente vai ter que buscar medidas jurídicas, a gente vai ter que buscar medidas legislativas, inclusive, para poder ampliar essa política tão importante para a população. A gente vive numa sociedade moderna que é um absurdo a pessoa não ter acesso à água potável, é um absurdo as pessoas não terem acesso, né, ao esgotamento sanitário. Ainda existem déficits monstruosos, não só em Belém, mas no Pará como um todo. Eu acho que o município tem que ser um grande propulsor desse debate, mas tem que registrar que hoje essa responsabilidade, essa obrigação, ela é do governo do Estado do Pará. Certo. Manejo de resíduos sólidos, isso é uma política bem... Só antes dessa daí, porque eu vou atentar mais aqui para essa questão de saneamento, antes da gente passar para essa questão dos resíduos sólidos. Eu vou fazer a pergunta que todo belenense acho que quer fazer para todo prefeito, futuro prefeito, ex-prefeito, e que eu fiz inclusive para o candidato anterior, que é a questão dos alagamentos em Belém do Pará. A gente sabe que essa é uma pauta recorrente, chega a dezembro até meados de abril, maio, a pauta é alagamentos. Choveu, Belém, os canais alagam e vai para o fundo. E por incrível que pareça, parece um problema muito complexo de se resolver, porque ele acaba não tendo uma solução. Porque você chega nesse período do ano, novamente, esse problema. Então, qual é o teu olhar para essas áreas de canais de Belém, essas áreas que alagam? Como resolver esse problema, Thiago? Vamos lá, esse é um debate interessante. Primeiro, as pessoas têm que entender que 40% do território de Belém ele é abaixo do nível do mar. Então, automaticamente, nós estamos muito mais propensos a ter alagamentos na nossa cidade do que várias outras cidades do Pará e do Brasil. Um outro detalhe importante, a gente precisa avançar nos grandes projetos de macrodrenagem. Fizemos a macrodrenagem do UNA e ela precisa ter manutenção. A gente precisa desassorear a macrodrenagem do UNA, tá? Porque hoje a capacidade de fluxo que ela teria, ela não está tendo em função de todo o assoreamento que vem tendo há muito tempo. O município vai deixar o recurso, uma parte do recurso em caixa para poder fazer esse trabalho de manutenção do UNA, né? A gente vai ter que ampliar nos outros projetos estruturantes. Vai ficar o recurso, 80% do dinheiro da macrodrenagem do Promabem, que atende aqui o bairro dos Jurunas, que tem que se avançar. Existem alguns entraves, porque existe a desapropriação de algumas residências de pessoas que moram ali na margem da bacia do Promabem. Temos que avançar nos projetos de macrodrenagem do Tucunduba, que na verdade hoje é do governo do estado, esse projeto de macrodrenagem do Tucunduba, porém o município tem que fazer essa parceria com as vias alimentadoras do Tucunduba para fazer o projeto de microdrenagem. Isso vai ajudar muito a parte de alagamento ali de Marco, Canudos, Guamá e Terra Firme, né? Interligado à macrodrenagem do Tucunduba tem outros projetos de macrodrenagem que são muito importantes, né? Que é inclusive o canal da Caraparu, que é o Igarapé também, que liga o Tucunduba. No bairro da Terra Firme, temos que tirar do papel, e tudo isso que eu estou dizendo para vocês são projetos que o município tem que buscar parceria com o governo federal. Quem tem recurso para implementar esses projetos de macrodrenagem é o governo federal. A gente tem que fazer a macrodrenagem do canal do Lago Verde, que atende o bairro da Terra Firme. Temos que fazer o programa de macrodrenagem do Ariri Bolônia. Ariri Bolônia atende toda a parte do Sideral e o bairro da Cabanagem. Tem o recurso já para poder terminar a parte de macrodrenagem do Paracuri, que atende lá em Coraci, a região de Coraci, né? Temos... Se eu não estou enganado, é basicamente isso. Temos, obviamente, 85 canais que tem que fazer a manutenção. Em síntese, resolver o problema do alagamento de Belém tem que buscar parceria federal, tem que buscar fazer com que o governo federal compreenda as nossas necessidades aqui para a retirada do projeto dos 11 quilômetros de macrodrenagem do Mata Fome, Lago Verde, Ariri Bolônia,
terminar a questão do Paracuri, avançar no programa de macrodrenagem aqui do PromaBem. Enfim, tudo isso vai fazer, Ana, com que esses programas chegando diminuam a capacidade de alagamento na cidade. Obviamente, temos que fazer uma política de conscientização, de orientação à população. A população ainda joga uma quantidade de lixo nas nossas vias de maneira expressiva, que aumenta, inclusive, não apenas o custo de limpeza urbana, não apenas o custo de destinação do lixo, mas também vai aumentando o custo de manutenção e limpeza dos canais, porque eles vão assoreando com o passar do tempo, e isso vai aumentando a quantidade de alagamentos na nossa cidade. Então, esses projetos de macrodrenagem, eles têm que ser retirados do papel. Já existe o dinheiro para o do Paracuri, já existe o dinheiro em conta para o do PromaBem, para terminar do PromaBem, e está só aguardando a liberação do recurso do canal do Mata Fome, para atender Tapanã e Pratinha, e do canal da Cabanagem, que faz parte da macrodrenagem do Ariri Boloni, que vai atender ali Sideral e Cabanagem. Esses dois projetos, eles já são extremamente importantes para a cidade de Belém. Obviamente, enquanto o governo do estado do Pará, que começou essa obra do Tucunduba desde a gestão passada, possa terminar, e a gente vai fazer os projetos de microdrenagens alimentadoras da macrodrenagem do Tucunduba. Isso já vai dar um avanço monstruoso na cidade no quesito alagamento. Vou voltar para esse projeto do PromaBem. Ele tem uma parceria com o BID, né, Banco Internacional de Desenvolvimento. Qual a maior dificuldade que se encontra nesse projeto do PromaBem? Seriam a retirada daquelas pessoas ali na região da Bernardo Saião para poder fazer essa obra? Sim, são vários entraves, são pequenos entraves. Uma questão importante é essa questão da desapropriação das famílias que residem ali no entorno do projeto do PromaBem. Outra é a própria questão burocrática, outra equipe técnica que pode cada vez mais estar se aprofundando e acelerando o tocar da obra, o executar da obra. Outra questão também eram as empresas que tinham sido contratadas e que não estavam aceleradas na velocidade que o próprio município gostaria que tivesse. Enfim, é uma outra forma, é uma outra ótica. A gente quer implementar essa conclusão das obras com a maior velocidade possível para entregar um resultado mais rápido e mais eficiente para toda a população que vai ser impactada pelo projeto de macrodrenagem do PromaBem. Porque isso ia melhorar bastante, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui o discurso para a pergunta que a Ivana ia fazer, até porque esse é um problema que será herdado pelos 3 próximos prefeitos aqui, Belém, Ananindeua e Marituba, que é a questão do lixo. Quer dizer, existe um prazo e existe inclusive uma pressão do Ministério Público do Estado hoje pelo encerramento das atividades do aterro sanitário que hoje fica em Marituba e que atende os 3 municípios, e é preciso se dar uma solução. Quer dizer, o futuro prefeito desses 3 municípios ele já vai herdar, desde o início do ano, se eu não me engano, o prazo para encerramento é maio, essa questão de para onde vai o lixo da cidade. E aí, dentro do teu projeto, qual é o olhar para essa questão? E, afinal de contas, se você for prefeito, para onde é que vai o lixo de Belém? Olha, primeiro, isso já está se discutindo, inclusive, judicialmente, a prorrogação do prazo de permanência do aterro sanitário de Marituba. Segundo ponto, a gente tem que discutir a questão do lixo de maneira metropolitana. Não dá para Belém querer encaminhar e discutir isso sozinho. Tem que discutir com o prefeito de Ananindeua, tem que discutir com o prefeito de Marituba uma política casada, uma política interligada para a destinação dos resíduos sólidos. Eu acho que a gente tem que utilizar o lixo como uma ferramenta de movimentação econômica, inclusive. Temos que dar uma destinação e que movimente a nossa economia. Porém, a gente tem que diminuir, inclusive, o custo, não apenas de limpeza, de transporte, de destinação final, como também o custo de entulho. Para vocês terem uma noção, Belém gasta por ano cerca de 20 milhões de reais, 20 milhões de reais, só com coleta de entulho residencial, entulho de obras, que é um gasto que a cidade não precisaria ter se as pessoas estivessem tendo uma destinação mais eficaz desse entulho. Uma outra questão é o custo de limpeza. A gente gasta cerca de 150 milhões de reais por ano
com transporte, limpeza da nossa cidade, né? E isso tudo vai aumentando o custo de administração da máquina pública. Aí você diz assim, mas por que isso tem a ver, Tiago, com a destinação? Tem, porque quando a gente contrata e paga o aterro de Marituba, ele tem um custo. Esse custo o município tem que arcar. Só que assim, a gente tem que começar a pensar a curto, médio e longo prazo essa questão do lixo em Belém como uma fonte de renda. Fazer com que exista um projeto de cooperativismo, que a gente consiga implementar planos pilotos na nossa cidade de coleta seletiva, que através dessas cooperativas a gente consiga gerar emprego e renda, movimentação econômica para a população, principalmente a utilização de plástico, vidro, coisas que são recicláveis e que a gente tem como utilizá-las, né, de maneira mais efetiva, mas eu acho que a gente vai ter que enfrentar essa barra no quesito lixo, dialogando de maneira metropolitana com a questão do aterro de Marituba, para que, através da justiça, ele possa permanecer mais um período de tempo e que a gente enxergue uma política estruturada dessa região metropolitana, inclusive envolvendo o governo do estado do Pará como parceiro, porque só os 3 municípios não conseguem, com seus orçamentos, fazer uma coleta, uma destinação efetiva, envolvendo o governo do estado como parceiro, para que a gente possa ter uma solução mais imediata e rápida e que ela movimente economicamente a nossa cidade. Existe, na realidade, uma obrigatoriedade, né, dos municípios, que é o cumprimento da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que, se eu não me engano, é de 2014. Então, o teu comprometimento é de cumprimento dessa lei. Sim. Com relação ao lixo. Sim, sim. A gente vai ter que cumprir a lei, vamos ter que nos esforçar administrativamente para cumprir a lei, mas a gente tem que envolver todos os atores que são importantes nesse processo. Não adianta Belém dizer que sozinha vai resolver o problema do lixo. Quem falar isso está enganando, está faltando com a verdade. E o que a gente quer, falando a verdade, é dizer, precisa envolver de maneira metropolitana. E se vai discutir de maneira metropolitana, tem que ver com Ananindeua, tem que ver com Marituba, tem que envolver o governo do estado, buscar uma destinação, que essa política seja uma política de atrelamento econômico, que ela tenha um viés econômico, e quando eu digo econômico, é para a sociedade, que ela traga resultado para a sociedade. Um projeto, né, de cooperativismo, que é uma boa forma de divisão de renda, uma forma de contribuir com a vida das pessoas e utilizando do lixo, da parte reciclável, como um propulsor da vida de muitas pessoas em Belém. Quer fazer uma pergunta relacionada a isso? Só para complementar, também tem uma parte educativa da população, né? Porque elas podem ver no lixo uma fonte de renda, como você está propondo aí. Mas isso é um esforço, assim, sobre-humano, que as pessoas entendam, né? Porque nós geramos o lixo e nós somos responsáveis pelo aquele descarte. Muitas vezes, por exemplo, eu moro em prédio, agora tem uma política, uma lei dos bombeiros, que nós temos que descer com os lixos, todo mundo tem que descer com os lixos, não é mais nos seus andares. E a população que mora em casas, elas normalmente jogam na rua, nas calçadas, aí tem gente que rasga o lixo fica pelas ruas. Teria uma política educativa para isso, ou então algumas opções para que a população começasse a se conscientizar? Olha, eu acho não, vai ter uma política de conscientização, de educação, mas é muito importante que todos nós possamos entender que a cidade, ela é para todos. O prefeito só faz uma boa gestão se a sociedade contribui com esta gestão. Existe um estudo que demonstra que se a população jogasse 50% do lixo que vai para as ruas, se ela jogasse no lixo como uma forma de destinação correta, Belém economizaria cerca de 30 milhões de reais em um ano. Então, se a gente conseguir envolver com muita educação, com muito diálogo, com muita proposta interessante para a sociedade neste projeto que é para as pessoas, a gente vai ter uma diminuição dos gastos públicos e automaticamente isso vai trazer um resultado melhor com o orçamento existente para a nossa cidade. Com certeza. Perfeito. Vamos avançar, porque o nosso tempo está correndo. Vou pegar mais um tema aqui, que é a questão política. Ok? Vamos falar de política. Pode começar, Eva. Olha, eu elaborei uma pergunta que assim, interessa bastante, acho que a todos, é política também. Quais são as estratégias do seu governo para a segurança pública da capital paraense?
tipo de política seria implantada? Olha, o que eu quero é o fortalecimento da Guarda Municipal. E a gente está estudando, inclusive, a viabilidade dela deixar de ser Guarda Municipal e passar a ser uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. Ela possa ter uma infraestrutura, que a gente faça um reaparelhamento da Guarda Municipal, trazendo mais viaturas, mais armamentos, mais policiais, com mais capacitação dos policiais, que eles não fiquem presos única e exclusivamente nos logradouros públicos, nas praças públicas, que eles possam fazer rondas, que eles possam estar numa política interligada com o sistema do CIOP, que eles possam estar em parceria com a Polícia Militar do Pará, em parceria com a Polícia Civil do Pará, que seja um propulsor do combate à violência e à criminalidade na nossa cidade. Só que, de maneira interligada com a questão de segurança pública, a gente quer fomentar a educação, o esporte, a cultura, o lazer, porque quando a gente chega com o esporte num local com mais desigualdade, com a cultura num local com mais dificuldade social, a gente vai evitar com que pessoas entrem nesse mundo da criminalidade, da violência, do tráfico, das drogas, e a gente vai estar ajudando a construir cidadãos cada vez melhor. Então, a gente está pensando essa questão de segurança de maneira holística, não apenas com polícia, não apenas de maneira repreensiva, que tem que ter, mas com uma política educacional fortalecida, com uma política social fortalecida, com uma política de renda fortalecida, estimulando o esporte, a cultura, o lazer, a inserção das pessoas no mercado de trabalho, que automaticamente isso vai estar diminuindo os índices de violência, de criminalidade, de roubo, de furto na nossa cidade. Falando da questão política especificamente, o lema, o tema, enfim, o slogan da tua campanha é Belém de Cara Nova. Você, obviamente, é um candidato muito jovem, provavelmente o mais jovem, eu acho, nessa disputa, mas, ao mesmo tempo, você é um candidato que traz o apoio do atual prefeito de Belém. Então, como falar para as pessoas dessa novidade? O que seria o novo na campanha do Thiago? Olha, primeiro, eu não trago apoio de uma pessoa, eu trago apoio de um grupo de partidos, são 5 partidos que não se renderam ao poderio político e econômico de pessoas que dominam o nosso Estado. Essas pessoas, elas estão somando esforços na busca de uma política na nossa cidade de Belém para combater, inclusive, muitos erros equívocos que existem na gestão pública no Estado do Pará, né? Eu acho que eu sou um candidato que estou propondo o novo, a discussão com a população, a proximidade com a sociedade, falando a verdade, e o que eu sou candidato é da população. O meu compromisso é com as pessoas da nossa cidade de Belém. Eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. Eu tenho compromisso com os acertos da atual gestão e das gestões que passaram. O que foi positivo, o que ajudou, o que construiu Belém, eu tenho compromisso de acertar, eu tenho compromisso de dar continuidade nos acertos. O que foi errado, eu tenho que olhar para o futuro. Eu tenho que construir uma nova política, renovando, atualizando, modernizando, fazendo com que a gestão pública possa gastar menos, investindo e trazendo mais benefícios para a população. Esse é o meu compromisso. Certo. Mais alguma pergunta? Não? Então a gente vai passar para o último tema da nossa sabatina, que é outro tema de grande relevância e que sempre é de grande interesse da população, que é a saúde. Pode começar, Ivana. Quais são as estratégias para a saúde pública de Belém, como, por exemplo, implantar a inteligência artificial para esse setor? Achei super interessante essa proposta. Tá, vamos lá, Ivana. Primeiro, vamos tentar, resta um tempinho ainda, eu queria explicar um pouco sobre saúde pública, porque é importante. Belém tem a responsabilidade da atenção básica e da média complexidade. Hoje, Belém tem uma estrutura de média complexidade bem interessante. Nós temos 2 prontos-socorros, da 14 de março do Guamá, nós temos 5 UPAs, nós temos 29 unidades básicas de saúde, 54 unidades de saúde da família, temos o Hospital Dom Zico, que é um hospital de retaguarda, temos o Hospital de Mosqueiro, temos a Casa de Saúde da Mulher, enfim, temos uma estrutura hospitalar que trata da saúde pública boa. A gente precisa investir na atenção básica. Quando eu digo atenção básica, eu estou falando do agente comunitário de saúde. Estou falando daquela pessoa que vai nas residências e faz um trabalho preventivo. A gente tem uma proposta de ampliar das 126 equipes de saúde da família que nós temos hoje em Belém para o dobro.
que em 4 anos a gente consiga fazer um escalonamento, um planejamento, né, para dobrar a quantidade de agentes comunitários de saúde na nossa cidade. Aí você diz, Thiago, mas como a gente vai usar essa questão da inteligência? Vamos lá, hoje, com a quantidade baixa de agentes comunitários de saúde, a gente vai vendo um agravamento de algumas doenças. Isso gera mais problemas para as unidades básicas de saúde, consecutivamente para os pronto-socorros e consecutivamente para as UPAs e para os pronto-socorros. A gente quer utilizar nas unidades básicas de saúde a questão da medicina tecnológica, utilizando, inclusive, algumas demandas que são reprimidas em Belém, o exemplo da questão neurológica. Hoje, você ir numa unidade básica de saúde e conseguir um atendimento de um neurologista é muito complicado, é muito difícil. Então a gente quer utilizar essa questão tecnológica para poder aproximar, diminuir o tempo de acesso a essa consulta, diminuir o tempo de acesso a esse médico, a essa especialidade, como uma forma de ajudar a população a ter uma saúde mais rápida, eficiente e efetiva. Óbvio que tudo tendo um link muito direto com a atenção básica para fazer, inclusive, com que exista a diminuição dos gastos públicos na média complexidade na nossa cidade. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu só vou te pedir agilidade na resposta, até pela questão do nosso tempo que a gente está monitorando aí. A pandemia do coronavírus, ela expôs, de uma certa forma, a fragilidade do nosso sistema de saúde. Não foi só do público, não, do privado também. Então, houve um determinado momento que as pessoas dependiam de UTI e respiradores para sobreviver e não tinha nenhuma coisa nem outra. Eu sei que a média e a alta complexidade ela é muito mais uma responsabilidade das esferas estadual e federal do que do município, mas de alguma maneira é possível a gente ampliar dentro do município? Você tem, por exemplo, dentro do teu projeto de governo, um planejamento de ampliação desse tipo de atendimento, de UTIs, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais que são de responsabilidade do município? Sim, claro que a gente vai ter, né, a quantidade vamos ampliar a quantidade de leitos de UTI, da própria infraestrutura do que já existe. A gente só tem que ter cuidado com algumas propostas eleitoreiras de pessoas que querem dizer que vão reestruturar e construir um sistema na sua perfeição para a população. Isso é uma grande inverdade. O que nós temos que nos focar nesse momento é na atenção básica. Porque o que aconteceu, Ana? A pandemia ela teve um acúmulo de demandas, né, voltadas à saúde, tudo no mesmo período, tudo no mesmo tempo, o que gerou um colapso na administração municipal. Muitas pessoas não valorizam o SUS, mas o SUS salvou milhares e milhares de vidas, inclusive de pessoas que têm plano de saúde privado e que passaram a reconhecer a importância do sistema público de saúde. O que aconteceu em Belém no momento da pandemia foi que o governo do estado do Pará travava a central de regulação e não liberava a inclusão dos pacientes que estavam sendo regulados pelas unidades de pronto atendimento e pelas unidades básicas de saúde para que eles pudessem entrar, inclusive, no hospital de campanha. Isso foi gerando um grande colapso. A nossa infraestrutura dos 2 pronto-socorros, das 5 UPAs, dos 2 hospitais de retaguarda, tanto do Mosqueiro como o Hospital Dom Zico, é uma estrutura hospitalar de média complexidade que comporta de maneira muito positiva Belém. O que a gente tem que fazer no plano da nossa cidade? A gente tem que evitar, através da atenção básica, porque alguns casos que vão sendo agravados e chegam até as UPAs e ao pronto-socorro possam ser evitados de maneira preventiva. Então, é uma inversão da lógica da destinação do recurso. Ele pode até não ter uma efetividade no olhar eleitoral. Você pode não ver grandes prédios, grandes obras, mas pode ter certeza que na diminuição, né, do déficit de algumas demandas que ocorrem, com certeza vai existir. Que a gente vai estar investindo na prevenção. Muitas pessoas diabéticas, em função de não ter um tratamento efetivo da sua saúde, chega um momento que ela tem que amputar uma perna, um braço, uma mão, um joelho, um pé. E o que a gente quer fazer é prevenir isso, porque tanto para o município é muito mais positivo, para o cidadão é muito mais produtivo e para a própria sociedade é muito melhor. Então, eu acho que esse investimento na questão da atenção básica é o grande carro-chefe da saúde municipal. O nosso tempo está acabando, né? E aí eu quero aproveitar esses minutos finais para agradecer aqui a presença. O Sabatina Roma News essa semana conversou aqui com o candidato Thiago Araújo, que concorre à Prefeitura de Belém pela Cidadania, e pôde expor um pouco mais do seu projeto, dos seus planos para Belém. Candidato, eu agradeço a sua presença aqui no
portal. Queria só, antes de passar a palavra para uma pessoa, agradecer também a presença da Ivana, que novamente está comigo aqui nesse debate. A gente dá a volta a se encontrar. E agradeço também a sua presença. Pode ficar com a... Agradeço a Ana, agradeço a Ivana pela oportunidade, ao portal Roma News, que está fazendo com que a gente possa se aproximar cada vez mais da sociedade, discutindo e debatendo algumas medidas que sejam de interesse, né, da população de Belém. Eu acho que o momento eleitoral que nós vamos viver neste ano é um momento completamente atípico, estamos no meio de uma pandemia, temos dificuldade, inclusive, do diálogo com algumas pessoas na nossa cidade, em função ainda de um certo distanciamento social, mas para mim é muito, muito positivo ver que eu, como jovem, fui vereador, estou há 2 mandatos como deputado estadual, topei esse desafio por entender que Belém precisa de uma cara nova, Belém precisa de renovação, Belém precisa de pessoas que compreendam a necessidade da política ser uma ferramenta de transformação da vida das pessoas que mais precisam. Não é uma batalha fácil, é uma batalha dura, uma batalha difícil. Fazer política nesse estado é complicado. Vamos enfrentar grupos muito poderosos, mas o princípio que eu tenho dentro do meu coração é o princípio de construir uma política que melhore a vida da população. E eu agradeço a Ana, Ivana e todas as pessoas do portal Roma News pela oportunidade da gente conversar com a sociedade de Belém. Eu que agradeço. Essa edição do Sabatina Roma News fica por aqui. Tchau, tchau.